Olá, bom dia! E hoje com uma história bíblica, eu venho trazer uma história para vocês que se encontra no livro de 2 Pedro. Essa história fica no versículo 3 e ela é de 1 a 18. Bom, essa história vai falar sobre, claro, o profeta querido Pedro, que em estratégia era Simeão, Silas, que eles eram ali estrategistas. Assim, quando falava que Jesus ia vir, já tinha as profecias, e quando Jesus estava ali, todos os servos dele seria global mesmo, né? Dono de templo, dono de casa de Deus, dono de sinagoga, estavam ali em Israel, ao lado do Senhor Todo-Poderoso Jesus Cristo, assim mesmo como Pedro relata, né? Bom, essa história fala sobre a acessão. Um termo jurídico. A acessão também é uma projeção. E ali eles estavam projetando para quê? Para uma vinda gloriosa que seria da o quê? Da estrela da manhã do próprio Deus aqui na terra. Então, já tinha a profecia que Jesus já estava ali com eles, que era a glória, se manifestava a glória de Deus e que veria depois estrela da manhã e Deus. E aí eles fizeram a acessão. E aí dá para ver nitidamente no texto que Pedro se formou em juiz. E aí ele foi considerado como que profeta do Alporão. Pedro se manifestou a graça de Deus, como relata sobre Paulo, agraciando Paulo sobre aquilo que Paulo fez na vida de Pedro. Como Paulo já era juiz, né? Saulo Melo já era juiz, então incentivou Pedro a fazer também ação jurídica, a estudar sobre os. Então demorou quase 5 anos. Pedro da Marinha foi para juiz, né? E aí começou a proferir justiça, não em Israel, porque ele foi bloqueado mesmo pelos profetas do Alporão. Ele foi juiz na comarca do Egito. Porque ali eles não aceitaram Pedro, porque achavam que Pedro estava investigando sobre os templos sagrados. E levava informação para os egípcios, e os egípcios eram egípcios, árabe era árabe, judeu era judeu, e samaritano era samaritano, povo hebreu, povo egípcio era povo egípcio. Povo italiano, então tinha essa guerra assim. Então, Pedro, ele fez a sua acessão, né, a sua jurisdição no Egito. Ele se formou, como ele relata mesmo, a benção de Paulo na vida dele, que Paulo ajudou ele a se formar em juiz, juiz de direito. Porque acho que quando ele foi preso, ele lembrou, meu Deus, que dor, né? E se formou juiz de direito, né? De acessão. Então eles estavam se preparando, todo servo de Deus, para a vinda gloriosa do Senhor. Eu vou aqui ler o texto para vocês, para contar mais ainda essa história incrível sobre a acessão, que eles estavam se preparando para a vinda de Deus mesmo. Eu vou ler aqui para vocês, logo no começo do versículo, ó. A vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação ao vosso ânimo sincero, para que vos lembreis da palavra que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor Salvador. Bom, ali ele já declarava assim que Deus era salvador dele, isso era unânime. Não tiraria mesmo a glória de Deus de ninguém. Por mais que alguém viesse, algum profeta, porque já existiam alguns profetas, né? Aí tinha Maomé, aí depois o profeta Elias, aí teve Esté, que era gloriosa, aí teve Daniel, que era glorioso. Então, as pessoas começaram a surgir pessoas, profetas gloriosos com poder, mas as pessoas do templo sagrado tinha a psiquiatria, né? Tinha ali Bagdá mesmo, né? Bagdá tinha ali a psiquiatria. Por isso que eles montaram o templo de Java, né? O que é isso, Jana? Templo de Java? Bom, se chama, os bagdaenses chamam elefante branco. O templo de Java se chama elefante branco. Quer dizer que eles fizeram aquilo, não entendiam muito bem o que era, mas era uma coisa muito gloriosa, e eles resolveram fazer o templo de Java. E ali eles fizeram um elefante branco, como fosse uma coisa sagrada, que eles iam estudar e ver o que realmente isso ia fazer na vida deles, né? Porque lá em Bagdá eles também era assim, muito espiritual. Lá tinham os templos sagrados de Deus. Lá os próprios palácios tinham uma capelinha, né? E ali eles oravam ali, que era templo sagrado de Deus mesmo. Então eles já adoravam Deus desde que... Porque ali é monarquia, né? Bagdá é monarquia. Então ali já tinha os 10 mandamentos.
Então, quando eles estavam ali preparando, todos eles seriam os reis, e príncipes e as pessoas nobres, aí os profetas do Alcorão, porque era muito conceituado mesmo, desde da antiguidade na terra. Quando você estuda Gênesis, Apocalipse, vai saber que os profetas do Alcorão eram unânimes, em termos de poder mesmo. Aí era a fama dos templos sagrados, da casa de Jessé, dos califas, aí de Bagdá, o templo de Java. Então, aquele templo de Davi, a sinagoga com seu poderio imenso, o rotário do remanescente, o profeta Isaías. Então, eles estavam todos ali, então eles achavam que tinha que ter uma acessão, aí já era um termo jurídico, uma preparação para a vinda de Deus, que seria uma coisa gloriosa. Então, todos queriam ser os melhores, né? Que diz que Estrela da Manhã seria a melhor, seria uma mulher culta, seria averbada também, seria juíza e proferir justiça em toda a terra. Então todos eles começaram a proferir justiça. Uns de negócios, né? Outros de normatização de conhecimento, de poder, de ação. Aí descobriram que Estrela da Manhã seria evangelista. Aí começou, né? Evangelista do evangelho, ela lá de Catar. Aí começou. Mas era o que? Eram as profecias que os profetas seguiam as pessoas. Fulano tá vendo Estrela da Manhã, não sei o quê. Então eles começavam a procurar o quê? Estrela da Manhã. Após a vinda de Jesus, depois eles começaram a projetar, fazer a sessão sobre procurar a Estrela da Manhã, que seria uma mulher mesmo, né? E que ela seria o próprio Deus aqui na Terra. E eles não tinham dúvida, porque eles oravam e Deus falou que viria sobre o Espírito, dentro de Estrela da Manhã estaria o Espírito de Deus e ele ali representaria Deus. Era para os servos deles acreditar com aquilo que eles precisavam, aquilo que ele pedir, pode pedir a ela, que ela seria o próprio Deus aqui na Terra. Então essas profecias com um contexto aqui bíblico no livro de 2 Pedro, sobre isso, o que o Pedro relata que aconteceu na vida dele após sua prisão, após Israel, após ser perseguido pelo profeta. Ele conheceu Paulo na prisão e aí se formou em juiz. Então deu para ver que largou a marinha, foi para o juiz, foi juiz de direito, mas ali as pessoas não esqueceram, os profetas do Alcorão tinham muito poder, chegava até a Itália, né? E aí, como era da maçonaria, porque eles eram muito ricos, sheik, né? Na maçonaria do Ângulo Verde, seria a família de Hussein, não permitia infiltração nos templos sagrados. Quem conhece, já ouviu falar dos templos sagrados? Guardas eram 1000 guardas para o templo de Jessé. De mulher a homens também, armados, muito bem armados e preparados. A gente lembra de Araão. Araão tinha uma equipe de profissionais mesmo de segurança que lutava corporalmente, né? E tinha a projeção de Deus também, os poderes dimensionais e o poder das armas também. Tanto que Hussein era conhecido como Senhor das Armas. E aí era um homem que todas as pessoas queriam seguir realmente. Então, havia ali a projeção de várias coisas. Então, quem conhece muito a história da Arábia Saudita, dos templos sagrados, vai dizer que eles estavam ali sobre uma sessão, preparando de todos aquilo que eles podem ouvir falar e ver e saber para o melhor desenvolvimento de pessoa, né? Seria o coach, né? Para servir a Deus. Então, desde essa época que eles estavam se preparando para a chegada de Deus. Um bom dia para vocês, um bom estudo bíblico e um bom conhecimento e poder para vocês.